Oi, eu sou a Emma, atriz, professora e pesquisadora de cultura pop junto à Bem-vinda Companhia, o que ao longo dos anos me aproximou muito do estudo de conteúdo audiovisual voltado a adolescentes, os chamados filmes e séries teens. Feliz ou infelizmente, eu sou fã de carteirinha dessa categoria, o que me trouxe um repertório muito extenso nessa aula cultural. Por isso mesmo, eu podia passar horas falando sobre isso. Mas, para o vídeo de hoje, eu decidi trazer algumas reflexões que eu arrecadei ao longo dos últimos anos sobre de que formas esses conteúdos acabam refletindo ou ativamente ajudando na construção do nosso imaginário coletivo. Antes de mais nada, eu queria dizer que tudo que eu vou citar aqui parte do meu repertório pessoal, o que significa que tem muita coisa massa e socialmente responsável, mas também tem muita coisa problemática e datada, e muita coisa da hora que talvez vai ficar de fora. De qualquer forma, vai estar tudo meio misturado, várias décadas diferentes, vai ter uns coming of age no meio, umas adaptações de livro, enfim. Vamos lá? Uma coisa que a gente tem que analisar de cara é que uma imensa maioria desse conteúdo é produzido nos Estados Unidos, não só hollywoodiano, mas das grandes plataformas de streaming. O que significa que ele carrega um vocabulário simbólico de lá, trazendo valores e leituras da perspectiva deles. O que acontece é, uma vez que eles dominam os meios de produção dessa indústria, eles acabam dominando também as influências dela no imaginário coletivo, principalmente de países ocidentais que já partiram de muito desses valores e que consomem muito desse conteúdo, vulgo nós. Eu não vou, hoje, aqui, entrar muito no mérito de criticar esses valores, ou de falar de outros aspectos socioeconômicos que colaboram com eles. Ainda assim, fato é, esses valores se sustentam por diferentes formas de propaganda, e a indústria cultural faz parte disso. Ou seja, quem domina a indústria cultural domina parte do imaginário coletivo, que é uma representação da realidade a partir de símbolos, costumes e valores de pessoas de uma comunidade. Portanto, esses filmes idiotinhas e inocentes que a gente assiste pra relaxar, ficar apaixonadinho, com saudade dos velhos tempos, são propaganda. No sentido de divulgação de uma ideologia, divulgação de um padrão estético, de um tipo de estrutura familiar, de um estilo de vida, de um tipo de ambição profissional, um tipo de relacionamento, etc. Tá, então a gente tem que parar de assistir? Não exatamente. Eu não gosto muito dessa coisa de ficar se sentindo culpado por assistir. E eu quero continuar assistindo. Mas eu acho que a gente tem que ter um olhar crítico pra essas coisas. Até porque é muito difícil fugir de propaganda, né? Eu gosto de pensar que essas produções existem e vão continuar existindo e sendo produzidas. Então, talvez, sendo meio pragmática, o caminho agora é ter discernimento crítico ao assistir e tentar reconhecer os recursos da indústria nessa construção toda que eu falei. Até porque, assim como várias outras formas de propaganda, fazem uso dos mesmos recursos, quase como uma fórmula. Vamos pensar em alguns exemplos? Nesses filmes e séries, há muita repetição de recurso, tanto narrativo quanto visual. Os arquétipos de personagens costumam ser os mesmos, nas mesmas panelinhas e com as mesmas caracterizações. Os esquisitões, outsiders, freaks, nerds, geeks. As meninas malvadas, populares, queen bees, rainhas do baile. Os atletas, jocks, normalmente de futebol americano ou basquete e muitas vezes também bullies. As líderes de torcida, normalmente bullies e populares também, quase sempre extremamente sexualizadas. O melhor amigo da protagonista que é secretamente apaixonado por ela. Ou inimigos que são secretamente apaixonados um pelo outro. O pai ou mãe exigente quanto ao sucesso do filho. O professor é amigo, confidente. O zelador sagaz que aparece do nada, etc. Dá pra ver umas semelhanças, né? Os eventos, enredos e linhas narrativas também muito parecidos. A trombada no corredor que derruba os livros todos e fazem as pessoas se verem de um novo ângulo. A guerra de comida. A detenção. A lição de casa que ajuda de alguma forma o protagonista a ter uma grande revelação ou entendimento da situação pela qual ele passa. O jogo de recompensas, o trato de te ajuda a estudar se você me ajudar a ser popular, ou te ajuda a fazer ciúme na sua ex, ou te ajuda a entrar no time. O dilema de ter que escolher entre duas coisas supostamente inconciliáveis, normalmente uma que o seu pai quer. O momento da grande revelação da menina esquisita que surpreendentemente era bonita por trás dos óculos e cabelo preso. Que normalmente acontece na prom night, no baile. Etc. Ouso dizer que eles costumam ter orçamento semelhante e cronograma de trabalho parecido. Enfim, são filmes considerados de baixo risco, com público fiel e potencial multiplicado pela presença de atores da moda. Algumas pessoas dizem que esse gênero começou lá na década de 50 com James Dean. De qualquer forma, desde o auge deles, na década de 80, com o reinado do John Hughes e da Molly Ringwald, eles têm os mesmos recursos narrativos.
Claro, eles acompanham as demandas do público e do mercado e se atualizam. Ultimamente vem tendo um investimento maior em representatividade étnica, neurotípica, LGBTQ+, por exemplo. O que é massa, mas não resolve. E os recursos seguem essencialmente os mesmos. E a gente aprecia isso, a gente gosta de reconhecer os clichês e gosta de sentir que a gente faz parte disso. Essas produções se sustentam nessa nossa identificação, principalmente do público jovem, que é sedento por isso. Existe um mercado da identidade, da experiência, e essa galera responde a isso. Eu costumava ver isso tudo como uma grande preguiça norte-americana de pensar em novas histórias, novas formas e vozes de contar essas histórias. Mas ultimamente eu venho pensando que se trata de um longo processo de consolidação, uma codificação, extremamente rentável, diga-se de passagem. A minha grande questão é, já que estamos falando de imaginário coletivo, esses filmes passaram a codificar experiências humanas reais, ou fomos nós quem tentamos adequar as nossas experiências a essa codificação? Uma versão teen de arte imita a vida ou a vida imita a arte? Talvez, mas eu me questiono muito. Até que ponto a gente, sobretudo quando adolescentes, foi se enquadrando nesse vocabulário narrativo e estético e até que ponto ele é realmente real pra gente? Principalmente a gente daqui da América Latina. Até os filmes nacionais tendem a tentar reproduzir aquela estética de high school norte-americano. Os armários de metal, a detenção, aquele estilo de uniforme, ou aquele copinho vermelho de papel nas festas, tipo House Party. E eu particularmente vivi poucos momentos na minha escola que eu trombei com um menino bonito e a gente jogou tudo no chão e aí na hora de pegar, minha mão encostou na dele, a gente se olhou e foi um momento super emocionante. Eu não tive prom night, na minha escola não tinha líderes de torcida e o copo das festas do meu ensino médio era esse daqui. Mas por que nos identificamos tanto? Por que queremos tanto fazer parte dessas histórias? Particularmente, eu acho que onde essas produções acertam é ao colocar a escola como um microcosmos, como um reflexo da sociedade que espelha as estruturas dela, o tal do status quo. A escola, então, opera sob uma hierarquia própria, entre as panelinhas, no caso, e com a instituição escola ou a instituição família, cumprindo esse papel de autoridade. E traz as consequências de qualquer relação desigual de poder. Segregação, opressão, violência, que, quando subvertidas, trazem uma nova harmonia. Uma coisa que esses filmes têm muito em comum, principalmente agora seguindo as tendências do storytelling mundial de desvilanizar personagens, é mostrar que essas relações de poder são violentas para todas as partes, inclusive as que auxiliam na sua manutenção e as que são beneficiadas por ela de alguma forma. Ou seja, o topo também sofre, tadinho. O topo também tem medo e a cobrança e a pressão chegam em todo mundo. O que todos os nichos têm em comum é o medo. Medo de fracassar, medo de ser insuficiente, medo de ser irrelevante, de não pertencer, de não ser aceito na sua bolha social. E o desejo de ser feliz, de não ter medo. E talvez seja um apelo meio fácil para identificação, mas a gente consegue se identificar com isso, né? Eu vejo esses trabalhos, então, meio como uma introdução ao entendimento do que são estruturas de poder e quais as suas possíveis subversões. Querendo ou não, uma introdução, versão indústria artística multimilionária às noções de esperança política ou de imaginação política. E sem querer simplificar demais ou fazer falsos paralelos, mas a gente consegue se identificar com isso, né? Enfim, vou voltar no que eu disse lá atrás. Essas produções existem e vão continuar existindo e sendo produzidas. O que nós precisamos é ter olhar crítico. Há muito mais a se dizer sobre isso tudo, assim como qualquer outro gênero da arte pop. Mas por hoje eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Aproveito para pedir para vocês darem um like, se inscreverem no nosso canal e ficarem ligados nos próximos vídeos da série Bem Pop. Todos sobre cultura pop e todos com integrantes da Bem-vinda Companhia. Obrigado por assistir, até a próxima e fique bem pop! Tá gravando. Normal. Você me distraiu. Lembra da fã? Gente, eu tenho um problema que eu adoro usar adjetivos. E aí eu uso 5 adjetivos pra mesma frase e aí na hora de falar eu não consigo falar. Ô, eu super uma bigodeira, velho. É isso. Boa noite. Volta aqui, tá gravando.